Muito bem, sejam todos bem-vindos, os que aqui estão. Estamos um pouco desfalcados nesse fim de semana, né? Duas famílias fora também, mas alguns irmãos que não puderam chegar. Mas bom que nós podemos estar aqui reunidos. Podemos estar celebrando, então, mais esse culto ao nosso Deus. Eu não tenho nenhum aviso, além de que nesta quinta-feira nós teremos, a princípio, a nossa reunião de oração, tá? Nós não tivemos ela na semana que passou, acho que nem na anterior, então está na hora de nós termos novamente. Então na quinta-feira, às 20 horas, teremos a nossa reunião de oração aqui. Todos os que puderem chegar serão bem-vindos, tá? Eu não tenho nenhum outro aviso, apenas alguns motivos de oração que a gente podia estar lembrando, né? Podia estar lembrando da família do Kelvin, do Wallace e da Giovana que estão fora. Também orar pelo Guilherme, que a essa altura talvez ou está voltando, ou está terminando a prova dele, tá bem. Se quiser terminar mais perto do horário do culto, então vamos orar pelo retorno dele, né? E que Deus possa estar nos abençoando aqui o nosso tempo aqui também, orando por aqueles que não puderam estar chegando. Eu vou pedir então ao Lucas, que é o nosso dirigente de hoje à noite, pode chegar à frente. Boa noite. Vamos estar orando então para iniciar esse tempo. Baixar nossas cabeças, vamos orar então. Senhor Deus, lhe agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos te cultuando e estarmos aqui reunidos, Senhor, com o objetivo de te adorar e te engrandecer. E quero estar colocando diante de ti o Kelvin, a Amanda, o Wallace, a Giovana, suas famílias, que eles possam estar aproveitando bem o tempo que eles têm lá de férias e descanso lá no Pará, Senhor, que eles possam estar curtindo bem o tempo com a família, e possa ser um tempo de refrigério e possa estar sendo abençoados lá pelo Senhor também. Cuide do Guilherme também, seu retorno aqui para Novo Hamburgo. Lhe agradeço pela oportunidade que o Senhor deu a ele de fazer essa prova para o Banrisul e que de fato ele possa ter ido bem e o Senhor esteja acalmando o coração dele. E peço também que o Senhor esteja nos conduzindo agora nesse momento que teremos de louvor, que o Senhor possa estar nos abençoando e possamos estar com os corações abertos para te adorar. Coloco isso diante de ti, em nome de Jesus, amém. Vamos iniciar o nosso momento de louvor então. Eu gostaria de estar iniciando cantando o louvor Rei das Nações, e nele a gente canta quão grandes são as obras do nosso Senhor, né? A gente deve temer a Ele, adorar a Ele, glorificar a Ele, e somente Ele é justo e pode fazer grandes coisas por nós, né? Então vamos cantar esse primeiro louvor, louvando a Deus, e aqueles que puderem ficar de pé para a gente estar cantando. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois teu nome é santo.
ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão E adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Próximo louvor, o nome Quem Sou Eu? E nós em nós mesmos, nós não somos ninguém, né? Nós não merecemos nada, mas Cristo veio e nos tornou seus filhos. E a partir disso, então, a gente tem valor nele, né? E ele é fiel a nós e cuida de nós como filhos. E como é bom ser um filho de um pai todo-poderoso, que é infalível e que nos ama, né? E que a gente possa estar louvando e agradecendo a Deus pelo seu sacrifício por nós, tudo aquilo que ele fez por nós e aquilo que ele nos tornou, né? Se tornou seus filhos. Então, louvemos com esse louvor Quem Sou Eu. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano. Assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim?
mais por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro, que aparece e vai embora, como onda no oceano, mas nem como vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou teu. Cristo desceu ao mundo em forma humana para cumprir a pena de uma condenação que não era dele, né? Por amor a nós, ele veio, sofreu e cumpriu toda a justiça e venceu a morte, né? E a gente pode agora louvar ele pela redenção que ele nos concedeu e pelo grandioso nome que ele tem, que está acima de todo nome. E a gente vai cantar o próximo louvor, Nome Sem Igual. Que a gente esteja lembrando realmente disso, do sacrifício de Cristo por nós, a forma como ele se entregou por nós e aquilo que ele nos tornou, né? Seus filhos. De seu esplendor e glória, Jesus, Deus Filho, veio a nós. Tomou a forma de um servo, Jesus, padeceu na cruz. Deus Pai quis entregá-lo como oferta de expiação. Cumpriu toda a justiça, em vitória ressuscitou, eternamente exaltado, nome sem igual, digno de louvor. Só tu reinas em glória, Cristo tu és rei, digno de ser, entronizado nas alturas, nome altíssimo, te exaltarei. A tumba está vazia hoje, Jesus, o Cordeiro que venceu. Os céus, anjos o adoram, Jesus, Deus Pai o exaltou. A Ele seja o domínio, a honra e a majestade, sabedoria e glória, pelos séculos. Amém. Eternamente exaltado, nome sem igual, digno de louvor. Só tu reinas em glória, Cristo tu és rei, sobre todo
ser, entronizado nas alturas, nome altíssimo, te exaltarei. Rendido estou, proclamarei que tu és do Senhor. Rendido estou, proclamarei que tu és o Senhor. Rendido estou, proclamarei que tu és o Senhor. Eternamente exaltado, nome sem igual, digno de louvor. Só tu reinas em glória, Cristo tu és rei, sobre todos tem, entronizado nas alturas, nome altíssimo, te exaltarei. E o último louvor sobre toda a terra. Deus está no controle de tudo, Ele é o Criador, Salvador e Senhor Todo-Poderoso, né? Que a gente confie em Deus, confie no seu sustento e provisão para as nossas vidas. És o verbo do Deus vivo, o autor da criação. Tu moldaste o universo com poder de tuas mãos. O universo é sustentado por tua força e teu poder. Céus e terra se declaram toda a glória do teu ser. Criador do universo, sobre todos é Senhor, sobre toda a terra e todo teu amor. Sendo Deus vieste em carne, os perdidos a salvar, e deixaste a tua glória pra na cruz te humilhar. Muitos viram teus milagres, acalmaste até o mar, mas tudo isso tu sofreste pra o culpado libertar. Criador do universo, sobre todos é Senhor, sobre toda a terra e todo teu amor. Triunfaste sobre a morte, derrotaste o mal na cruz. És o único caminho que o perdido ao céu conduz. Tu estás bem junto ao Pai, por teu povo a interceder. Multidões de toda a terra, salvas vão no teu viver. Criador do universo, sobre todos é Senhor,
sobre toda a terra ecoa teu amor. Criador do universo, sobre todos é Senhor, sobre toda a terra ecoa teu amor. Certo. Vou estar chamando então o pastor à frente. As crianças e respectivos professores podem vir também. Vamos estar ainda orando mais uma vez antes de continuar. Senhor Deus, eu agradeço por esse momento que nós podemos ter aqui de louvor, Senhor, e quero estar colocando diante de Ti agora a pregação da Tua palavra. Possamos estar sendo edificados nesta noite através da palavra que o pastor Roberto estará nos trazendo. Que o Senhor esteja realmente abrindo nossos corações, também esteja com as crianças e os professores, nossas aulinhas, Senhor, que realmente possa ser um tempo bom e elas possam estar compreendendo e entendendo aquilo que está sendo ensinado. Coloco isso diante de Ti, em nome de Jesus, amém. Boa noite. Sentimos a falta dos nossos irmãos aqui, né? Muitos não estão conosco nessa noite. Estava fazendo assim um cálculo rápido. Temos 11 irmãos nossos aqui que não estão conosco hoje. E a gente sente a falta deles, não é? Mas também sou alegre pela presença de vocês, estão aqui hoje para prestar esse culto e também para juntos refletirmos na palavra do Senhor. Já tem alguns meses, né, desde 2024, desde que nós voltamos lá da África, que nós estamos tratando aqui nos sermões dominicais a respeito da providência divina. Eu estou dividindo essa série de sermões em 3 blocos, né? Nós estamos exatamente no segundo bloco e nós vamos encerrar esse segundo bloco hoje. Então, nós já vimos a respeito da providência divina em relação à natureza. Foram os primeiros sermões, ocupou todo o segundo semestre do ano passado e, em parte, também este ano. E em fevereiro começamos então a olhar para a providência divina em relação a Satanás e aos seus demônios. E o último bloco, que nós vamos começar na semana que vem, eu quero abordar com os irmãos acerca da providência divina em relação às nossas circunstâncias particulares. Então hoje nós vamos concluir este tema, né, da providência divina em relação a Satanás. E, ao longo de vários sermões, na verdade 8 até aqui, nós estamos vendo algumas esferas de atuação de Satanás. São áreas, como eu tenho dito aqui, em que ele tem um forte domínio, ele tem poder, ele tem forte influência. São aquelas áreas onde existe, por assim dizer, a governança do diabo no reino dos homens. Mas eu tenho sempre asseverado, quando falo isso, que mesmo nestas áreas que nós vimos até aqui, vamos ver a última hoje, essas 8 áreas que eu selecionei para olharmos a providência divina, nestas áreas, mesmo nestas áreas, o diabo está sujeito a Deus. Ele não tem liberdade para fazer tudo o que ele quer fazer. No último sermão, nós tratamos a respeito da providência divina sobre as tentações de Satanás para nos conduzir ao pecado. Foi o último tópico. E hoje nós veremos mais uma esfera aí da atuação do diabo. Hoje nós vamos falar sobre da providência divina sobre o poder
de Satanás para cegar e escravizar. E quando nós pensamos neste aspecto, o poder de Satanás para cegar e escravizar, nós precisamos atentar, nós precisamos ter em mente aquilo que as Escrituras falam a respeito do futuro de Satanás. Qual será o fim de Satanás? Pelas Escrituras. Nós encontramos essa instrução na palavra de Deus no livro de Apocalipse. Lá, quase no final do livro de Apocalipse, nós temos então aí a revelação do Senhor Jesus Cristo dada ao apóstolo João e nos dando conta do que vai acontecer com Satanás no fim desta era. Eu estou usando a versão NVT, você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Aqui nós temos então a revelação de Jesus Cristo acerca do fim de Satanás, o que vai acontecer com ele no final da história. Apocalipse 20, 10. Nessa passagem, nós lemos o seguinte: o diabo, que os havia enganado, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, a derrota final de Satanás é o quê? É ser lançado no lago de fogo. E ali já, quando ele chegar lá, já tem 2 inquilinos lá. Quem são eles? A besta e o falso profeta. E ali ele vai ser atormentado por quanto tempo? Para todo o sempre. Por toda a eternidade. Ele vai sofrer dia e noite, por toda a eternidade. Este é o fim de Satanás. Essa é a derrota final. Satanás também sabe disso. Agora, obviamente que o diabo, ele não quer ir sozinho para esse lugar de tormento eterno. E o alvo de Satanás, então, é levar consigo para o lago de fogo o maior número possível de pessoas com ele. De que forma ele pode conseguir isso? Ele só pode conseguir isso se ele manter as pessoas cegas ao Evangelho de Jesus Cristo. Então ele precisa manter as pessoas afastadas do Evangelho, para Satanás poder alcançar o seu objetivo de levar o maior número possível de pessoas com ele para o tormento eterno. As pessoas não devem conhecer o Evangelho. Elas não devem entender o Evangelho e elas não devem crer nele. Por quê? Isso. Paulo responde isso em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Olha o que Paulo escreve aí. Romanos 1, 16. Paulo escreve aí o seguinte: pois não me envergonho das boas novas, ou seja, o que é as boas novas? O Evangelho. O Evangelho é as boas novas. Paulo diz aí, não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Por quê? Porque são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Então, o Evangelho é o poder de Deus para quê? Para salvar. É uma música, né? Poder para salvar, que nós cantamos aqui, né? O Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho, ele carrega em si mesmo a onipotência de Deus para salvar.
Somente o poder de Deus, que é manifestado no Evangelho, pode dominar completamente a natureza pecaminosa do homem e pode lhe dar uma nova vida. É o Evangelho que liberta o homem do domínio de Satanás. É o Evangelho que liberta as pessoas da perdição. É o Evangelho que liberta as pessoas da ignorância espiritual deliberada, da escravidão espiritual que acorrenta, que domina, que prende o homem não regenerado. Por isso Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Nenhuma daquelas pessoas que foram justificadas e foram lavadas no sangue de Cristo, nenhuma dessas pessoas irão para o inferno. Você deve lembrar de Romanos 5, 9. Romanos 5, 9. Paulo escreve aí: e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, o sangue de Cristo, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Somente aquelas pessoas que não creem em Jesus, que não têm os seus pecados lavados no sangue de Jesus, que não recebem a obra salvadora que Jesus Cristo realizou na cruz, somente essas pessoas aí sofrerão a ira de Deus por toda a eternidade. Então o objetivo de Satanás claramente é o quê? Trazer cegueira e escravidão. E é assim que ele vai arrematar uma multidão de pessoas que o acompanharão até a sua morada definitiva. Lembra que o Senhor Jesus Cristo, certa vez, referiu: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós não fizemos muitos milagres, nós não profetizamos, nós não expelimos demônios. E se o Senhor tivesse falado ali, não falamos em línguas, daí a experiência pentecostal estava completa. O que o Senhor vai dizer para essas pessoas? Apartai-vos de mim, nunca os conheci. Mas ele fala lá que não são poucas pessoas, ele diz que são muitos, muitos. Então, o diabo, ele não quer ficar sozinho lá no lago de fogo. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte em 2 Coríntios 4, 4. 2 Coríntios 4, 4. O Deus deste mundo, notem que Deus aí está em letra minúscula. O Deus deste mundo, quem é? Quem é o Deus em minúsculo deste mundo? É o diabo, é Satanás. O que ele fez? O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, ou seja, do Evangelho, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa cegueira aí espiritual é a arma mais mortífera que existe no arsenal de Satanás. É nisso que ele está investindo o tempo todo o tempo. Ele faz tudo o que ele pode para cegar o entendimento dos incrédulos. E note bem, se ele for bem-sucedido nisso, com uma única pessoa, o sofrimento desta pessoa será eterno. Ele é o Deus deste mundo. Ele cega as pessoas deste mundo
E ele faz isso através de ideias, de opiniões, de objetivos, de esperanças, de visões que são anti-Deus e são anticristãs. Ele cega o entendimento das pessoas através de filosofias humanistas, através de educação ideológica, através da cultura que simplesmente reflete, olha a palavra que eu vou usar aqui, que simplesmente reflete as involuções. O que é uma involução? Involução é o contrário de evolução. Uma cultura que reflete as involuções aí de um homem caído, corrompido. Ele cega o entendimento das pessoas através de tudo que existe nesse mundo. Através do comércio, quando ele é voltado unicamente para a concupiscência dos olhos, para a concupiscência da carne, para a soberba da vida. Satanás cega o homem para a verdade de Deus e ele faz isso através desse sistema de iniquidade que nós chamamos de mundo. Esse sistema do mal foi criado por ele. Este sistema do mal foi criado por ele. Satanás causa cegueira por meio deste mundo tenebroso e ele pode usar e vai usar absolutamente tudo neste mundo para este propósito. Ele pode usar a ciência, ele pode usar as artes, ele pode usar a literatura, ele pode usar as tradições, ele pode usar o cinema, ele pode usar os saberes humanos, folclores, festas, a política, a economia, as religiões, as guerras. Existe uma instrução de Paulo que é muito importante quando nós pensamos nesta luta. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Escreve Paulo aí nessa passagem: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Irmãos, nós não podemos ignorar que Satanás, ele batalha pelas almas dos homens. E entre as armas que Satanás usa nessa batalha estão a engenhosidade humana, a sabedoria mundana, e hoje é bastante claro para a gente as metodologias inteligentes. Existem fortalezas, diz o apóstolo Paulo nessa passagem aí, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Todo esse sistema anticristão visa manter as pessoas cativas de Satanás, cativas do diabo. E somente o poder do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, somente o Evangelho pode destruir todo esse sistema de iniquidade que impede as pessoas de conhecer a Deus. Existem essas fortalezas espirituais descomunais que são ocupadas pelas forças do inferno. E essas fortalezas somente podem ser demolidas quando o Evangelho de Jesus Cristo é empunhado, quando ele é pregado, porque é o Evangelho que derrota as mentiras satânicas. Então, resumindo, todos esses pensamentos iniciais aqui,
eles demonstram para nós que existe um sistema organizado, um sistema de iniquidade, um sistema de perversidade. E este sistema, ele é chamado nas Escrituras de mundo. Este mundo, ele tem o seu Deus. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo. O soberano deste mundo, deste sistema de iniquidade, de maldade, de perversidade, o soberano deste mundo é quem? Quem é o Deus deste mundo? Satanás. Agora, para não ficar confuso aqui entre nós, biblicamente, existem aí 3 definições de mundo. Na nossa tradução em português, a gente só tem uma palavra para mundo, né? Mas no grego tem outras palavras. E o contexto vai indicar o uso da palavra. Então, a gente tem mundo como mundo natural ou criação, é o mundo. A gente tem mundo como as pessoas que habitam sobre a terra. João 3,16, Deus amou o mundo. Que mundo é esse? As pessoas que habitam sobre a terra. Não amou esse sistema de iniquidade. E tem aí um terceiro conceito de mundo, que é um sistema de iniquidade, de perversidade. Eu estou me referindo a essa terceira definição. Este sistema de iniquidade, que as Escrituras chamam de mundo, está sob o controle do maligno. É a esse mundo que o apóstolo João se referiu lá na sua primeira carta. 1 João 5,19. João 5,19. João diz aqui o seguinte: sabemos que nós somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Que mundo? Este sistema de maldade. Não é o mundo criado por Deus. É este sistema de maldade. Aqui João está se referindo a este mundo. E nós precisamos entender que existem poderes invisíveis que estão por detrás das coisas materiais. Às vezes nós que somos mais conservadores, nós não falamos muito a esse respeito para não parecer que nós somos aqueles místicos, né? Gospel. E aí nós diminuímos muito esta realidade. Mas, biblicamente, existem poderes invisíveis que estão por detrás de tudo que é material. Tudo que existe neste sistema de iniquidade, tudo que existe aí neste mundo, conforme João usa aí em 5,19, cujo Deus é Satanás, todas essas coisas têm o propósito de fazer o quê? É o tema da pregação de hoje. Tem o propósito de cegar e escravizar, de enganar e cegar. E não é difícil de a gente perceber isso. A gente tem isso na moda, a gente tem isso nas riquezas, a gente tem isso na estética, nós temos isso na política, nós temos isso na educação, na literatura, nas ciências, nas artes, na lei, no comércio, nas religiões, na música. Recentemente, uma jovem que por vários anos dava o seu testemunho de crente em Cristo,
ela abandonou o evangelho por causa da literatura. Aquela literatura tão inocente, né? Que traz ali tantas visões de mundo e de vida, balançou a fé dela. Em todas essas áreas aí, existe um progresso marcante ao longo da história da humanidade. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: em que direção todo este progresso está seguindo? Qual é o objetivo final de todo esse desenvolvimento? Irmãos, eu não estou aqui tentando ser extraordinário, mas se a gente pensar só na tal de IA, né, de inteligência artificial, o Alisson conhece bem mais que a gente sobre isso. Isso surgiu agora como um sistema inteligente já mais desenvolvido e sofisticado, e já se dá conta que nos próximos 10 anos, no máximo, isso vai ser elevado à potência geométrica da sua sofisticação em poucos anos. E a gente já está alarmado com tudo que a inteligência artificial pode fazer. Qual é o objetivo final de todo esse desenvolvimento? A resposta é a seguinte: este mundo, ele caminha para a revelação do anticristo. Agora venha comigo para 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. E não deixe de perceber que o apóstolo Paulo escreveu essas palavras aqui. Essa aqui deve ter sido a segunda carta de Paulo. A primeira foi Gálatas. Então, isso aqui tem quase 2000 anos que ele escreveu isso. E ele escreve aí o seguinte: pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Esse sistema de perversidade já estava operando na época de Paulo. Não a todo vapor, plenamente, abertamente, mas estava operando em segredo. Versículo 8. Então o homem da perversidade, quem é esse? O anticristo. Será revelado. Mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Versículo 9. Esse homem, o anticristo, virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que o salvaria. Onde está a verdade que o salvaria? No Evangelho. No Evangelho. Agora, todo esse sistema de perversidade já está operando secretamente. E desde que Paulo escreveu isso até hoje, houve um progresso marcante em todo esse sistema de iniquidade. Toda a atividade demoníaca presente neste mundo está por trás do espírito da injustiça que já está predominando no mundo hoje. Você tem dúvida de que a injustiça predomina no mundo hoje? De que a perversidade predomina no mundo hoje? A iniquidade? Todo esse sistema de iniquidade, conhecido como mundo, está em constante aperfeiçoamento.
É por isso que a gente se surpreende sempre com novos desenvolvimentos, sempre superando os anteriores. Todo o progresso neste mundo visa preparar o caminho para o anticristo. E ele será revelado na tribulação. Graças a Deus por Jesus Cristo, que quando a tribulação vier, nós não estaremos mais aqui. Nós, os que cremos, teremos sido arrebatados. Mas naquele período, no período da tribulação, todos os desenvolvimentos, todas as sofisticações, todos os sistemas inteligentes que já estão operando, secretamente em alguns casos, abertamente em outros, tudo isso estará em potência diabólica máxima. Tudo estará a serviço do anticristo. Todo esse sistema mundial que está em construção, ele terá a sua utilização em todo o seu potencial no reino do anticristo. Então esse cenário é um cenário crítico. Satanás, como o Deus deste mundo, ele é poderoso para cegar, para escravizar, para acorrentar, para destruir. Por que ele faz isso? Porque ele não quer passar a eternidade sozinha no tormento eterno. Ele quer uma multidão junto com ele. Ok. Embora tudo isso que eu tenho falado aqui seja verdade, existe uma pergunta que precisa ser respondida. E a pergunta é a seguinte: o nosso Deus, o Deus dos céus, como diz Daniel lá no seu livro, o Deus Altíssimo, o nosso Deus, o Senhor, ele é soberano sobre, entre aspas, a soberania de Satanás? Entendeu a pergunta? O nosso Deus, ele é soberano sobre a soberania de Satanás? O nosso Deus, ele pode desfazer ou cancelar as obras do maligno? Ele pode cancelar a cegueira e dar liberdade ao cativo do diabo? A resposta é: com certeza. Vamos voltar para 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, 6. Versículo 6 agora. 2 Coríntios 4, 6. Agora veja o que Paulo escreve aqui. Pois Deus, que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Observe o seguinte, nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo, ele está estabelecendo uma comparação entre Deus criar luz lá no começo do mundo e Deus criar luz no coração humano que está em trevas. Ele está fazendo essa comparação. O Deus que criou a luz natural, lá no princípio do universo, é o mesmo Deus que deve criar a luz sobrenatural na alma do pecador e conduzir esse pecador do reino das trevas para o reino de sua luz. Outros dois versículos, Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Paulo escreve aqui: ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Essa expressão que aparece aí, nos resgatou, nesse texto aqui, se refere à libertação
espiritual do crente. Deus libertou o cristão do reino de Satanás. O reino do seu Filho amado é o reino da luz. O reino das trevas é o reino de Satanás. O reino de Satanás é esse reino de engano, de iniquidade, esse sistema do mal. Satanás, ele tem poder para cegar os corações. Mas Deus pode brilhar nestes corações, como Paulo diz aí em 2 Coríntios 4, 6. A comparação que Paulo está estabelecendo aí é a seguinte: na primeira criação, lá no princípio do mundo, Gênesis, houve uma palavra pessoal de Deus. Ele simplesmente disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz, ou ageu luz, né, como dizem alguns. Houve luz. Foi uma palavra pessoal de Deus, o soberano de todo o universo disse: haja luz. E houve luz. Simples assim. Moisés registra isso em Gênesis 1, 3. Agora, na segunda criação, na criação espiritual, quando o crente é feito uma nova criatura, é Deus mesmo que brilha em nossos corações. Então, Satanás tem esse poder para cegar os corações quanto ao Evangelho. Nessa passagem de 2 Coríntios 4, nós precisamos ler também o versículo 3. 2 Coríntios 4, 3. Se as boas novas, que é as boas novas? O Evangelho. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Aqueles que têm o coração endurecido para o Evangelho, Paulo diz aí, eles estão perecendo. Mas é o Evangelho que ilumina um coração endurecido. O Evangelho mostra como a morte de Cristo lá na cruz resgata o homem caído. Na verdade, a luz do Evangelho é a aurora da nova criação. Quando Deus decide brilhar no coração do homem caído, quando Ele decide vencer a rebelião do pecador, quando Ele decide trazer aquela pessoa que está cega e morta espiritualmente em seus pecados para a vida, quando Deus diz no coração de uma pessoa: haja vida, quando Ele decide salvar uma alma da escravidão de Satanás, nada, nem ninguém é capaz de impedi-lo. É Deus quem concede iluminação, é Deus quem concede vida, é Deus quem concede fé, é Deus quem concede arrependimento. E quando Deus concede todas essas coisas, o poder de Satanás, ele é rompido. Paulo fala algo sobre isso em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículos 24 a 26. 2 Timóteo 2, 24 a 26. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Agora, note o versículo 25. Instrua com mansidão aqueles que se opõem à verdade, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Versículo 26, quando isso acontecer,
quando Deus os levar ao arrependimento e eles conhecerem a verdade, o que vai acontecer com eles? Então, voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Pergunta, com base aqui nessa passagem: quem pode levar aquele que se opõe à verdade ao arrependimento? Sou eu? É você? Quem pode levar o pecador ao arrependimento? Paulo responde: é Deus. O que ocorre com o pecador que se opõe à verdade quando Deus lhe concede o arrependimento? O que ocorre? Versículo 26. Ele volta ao perfeito juízo e escapa da armadilha do diabo, que o prendeu para fazer o que ele quer. Então, o arrependimento, assim como a fé lá em Efésios capítulo 2, é um dom de Deus, Paulo diz lá, e aqui Paulo diz que o arrependimento também é um dom de Deus. É Deus quem o concede. Satanás não é soberano sobre os seus cativos. Quando Deus concede o arrependimento, o homem é liberto dos laços do diabo. Ok, nós estamos terminando aqui a análise dessas esferas de atuação e de poder de Satanás. E nós temos que ter em mente que quando Satanás quer alguma coisa, ele sempre tem a pretensão de diminuir a glória de Deus. Ele sempre intenta para o mal. Tudo o que ele faz visa o mal. Por isso que esse mundo é um sistema de iniquidade, de maldade, cujo soberano é o diabo. Agora, Deus pode transformar o mal em bem. Ele fez isso na vida de José do Egito. E eu queria lembrar um versículo lá de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Gênesis 50, 20. Eu acho que eu já disse outras vezes aqui. Este versículo, Gênesis 50, 20, ele é o Romanos 8, 28 do Antigo Testamento. No Testamento, Romanos 8, 28, que diz lá: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Este versículo aqui é o Romanos 8, 28 do Antigo Testamento. Que diz aqui, José falando com seus irmãos. Ele já havia se dado a conhecer aos seus irmãos. E agora ele faz aí um resumão aí de tudo que aconteceu nessa história que envolveu a vida dele e da sua família. E o que ele diz aí? Vocês pretendiam me fazer o mal. E de fato fizeram. Mas Deus planejou tudo para o bem. Outra versão diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Então nós precisamos notar que existe a providência divina nos negócios dos homens e existe a providência divina nos negócios de Satanás. Deus pode frustrar as ações malignas. E Deus pode, através delas, das ações malignas, do mal, promover o bem. Ele pode, através delas, trazer salvação aos homens. Deus vai realmente lançar Satanás no lago de fogo no final desta era. Nós sabemos disso pela revelação das Escrituras e o diabo sabe disso também. E eu penso que ele deve ficar muito enfurecido com o fato
de que os caminhos de Deus, eles são puros, eles são excelentes. O diabo não pode impedir as ações de Deus. Não foi isso que Jó descobriu no final da sua história? Bem sei, disse Jó, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E, na verdade, o diabo, ele acaba servindo a Deus de forma inconsciente, talvez, e ele acaba cooperando com as suas ações malignas, ele acaba cooperando para a sua própria destruição. Deus permite que Satanás exista ainda por um tempo. Deus permite que ele traga sofrimento de curta duração, se comparado com a eternidade, para o povo de Deus. E todas as ações de Satanás servem ao propósito de mostrar a grande glória da sabedoria, do poder e da dignidade de Cristo. Nada que Satanás é, nada daquilo que ele pode oferecer pode se comparar a Cristo. Nada é comparável com a doçura, com a beleza, com a glória de Cristo. E, meus irmãos, a beleza de Cristo, ela resplandece muito mais ainda, de forma muito mais intensa, quando a luz do Evangelho da glória de Cristo ilumina o coração endurecido por Satanás e Deus mesmo brilha naquele coração. Então, na verdade, o Evangelho, ele tira de Satanás a sua única arma condenatória, que é o poder de cegar e de escravizar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus está derrotando a Satanás nesta época, não somente ao mostrar que ele, Satanás, não é soberano, mas também ao resgatar os seus eleitos, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, resplandecendo em seus corações, brilhando em seus corações. As boas novas da soberania intencional de Deus sobre Satanás mostram para nós o grande poder, a grande autoridade de Deus. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Eu talvez criaria um outro termo teológico. Ele é onitudo. Onitudo. E o propósito providencial de Deus nisso tudo, voltando ao início dessa série de pregações, é que as pessoas se regozijem nas obras gloriosas de Deus e creiam que Satanás foi vencido por meio da morte do seu Filho amado na cruz do Calvário. E Paulo diz lá em Colossenses 2:15, que ali na cruz, Jesus Cristo triunfou publicamente de Satanás e seus demônios. Satanás não é soberano sobre os seus cativos. Quando Deus diz, haja luz no coração de um pecador, esse pecador sai da morte e vem para a vida. Ele sai do reino das trevas e ele é transportado diretamente para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus. Satanás não é soberano em nada. Em todas as coisas, ele está restrito à providência divina. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de pregar a Tua palavra de forma imperfeita, Senhor, incompleta.
mas, Senhor, a tua palavra enche o nosso coração de consolo, de conforto, de esperança. E é maravilhoso, Senhor, perceber nas Escrituras de que o Senhor é todo-poderoso, é soberano, a tua vontade, Senhor, ela é irresistível. O Senhor faz tudo aquilo que o Senhor quer fazer. E mesmo os poderes que Satanás ainda desfruta neste mundo, neste presente século, estão restritos, Senhor, à tua providência divina. Ajuda-nos, Senhor, a entender essas verdades no nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a nos alegrar e a andarmos de forma mais corajosa neste mundo, sabendo que este mundo jaz no maligno, mas sabendo que nós estamos em tuas mãos, o maligno não nos toca e o Senhor está realizando todo o seu programa de redenção e no final de toda essa história o Senhor será glorificado, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Continue a falar conosco, Senhor, nestes assuntos, que tenhamos discernimento, compreensão, e que a compreensão da tua verdade, especialmente do Evangelho, seja algo que resplandeça também na vida de todos os teus filhos. Que as pessoas que estão acorrentadas, escravizadas, cegas pelo diabo, que nós tenhamos, Senhor, a oportunidade sempre de revelar a verdade do teu Evangelho, porque é ela que destrói as correntes diabólicas, as mentiras satânicas. E nós estamos aqui ainda, Senhor, para pregar essas boas novas de salvação. Continue a nos usar e continue a nos firmar e nos fundamentar na tua santa palavra. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando mais uma vez o louvor Rei das Nações. Aqueles que puderem ficar de pé para a gente cantar. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das
das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Estamos terminando então o nosso culto. Abençoada semana a todos. Que Deus abençoe.